O ano era 2007, faltando apenas algum tempo para o lançamento da polêmica quarta edição de D&D. A revista oficial do RPG, a Dragon Magazine, especificamente o número 359, postou um artigo sobre um tipo diferente de dragões, os Dragões do Tempo, de alinhamento neutro, dragões épicos imortais com habilidades cronotúrgicas. Como todo lagarto de asas de masmorras e dragões, eles ficavam cada vez mais poderosos o quanto mais velho eles ficavam. E, pela introdução dessa nova espécie, o autor Mike McArthur disponibilizou a tabela mostrando quão poderoso cada um ficava com cada etapa da vida. Até você ver no final o Great Wyrm Time Dragon, ou o Grande Dragão do Tempo Ancião. E sendo sinceros, parece mó nome de carta de Yu-Gi-Oh, né? Tinha uma surpresa, ele tinha um Challenge Rating, ou nível desafio em português, de 90. Sendo que o maior CR oficial da terceira edição era de 66. Que criatura é essa? Como ela tem mais CR que o Tarrasque? Tem uma versão para a quinta edição? Todas essas perguntas serão respondidas depois da intro. Olá pessoas que estão nesse vídeo aleatoriamente, e hoje vamos falar dos Dragões do Tempo. Especificamente dando foco aos mais velhos, né? Sua forma mais poderosa. Na lore original, eles são dragões imortais que estão separados e ao mesmo tempo com poder sobre o tempo. O que quer dizer que se você introduz algum deles na sua história, você vai acabar adicionando pelo menos a menção de viagem no tempo no seu mundo. O que muita gente não gosta nem de chegar perto nas suas histórias, né? Eles veem o futuro e o passado e conseguem viajar para os dois lados. Os livros descreviam que a Toca de normalmente fica localizado em épocas e lugares solitários e separados de sociedades. Logo, eles normalmente ficavam vivendo em qualquer lugar que tivesse oxigênio para respirarem, né? Mas antes de raças humanoides serem criadas ou depois que todas foram extintas. Tudo para evitar jogar papo fora com seres que não são imortais, né? Eles gostam de bater papo com deuses e entidades sobre, bem, o estado das coisas, né? E querendo ou não, sobre o tempo e seus hobbies, né? A horda de tesouro deles é diferente de outros dragões comuns, porque não contém ouro. Eles acumulam qualquer objeto que faz com que eles consigam ver a hora, de relógios de bolso até relógios de sol estilo asteca. Como você pode pensar sobre essas descrições que eu falei, e pelo fato de ser um CR 90, esse monstro era mais para ser um plot point do que um vilão de uma campanha. Esse bloco de atributos é quase como um, caso seus jogadores de nível épico ficarem de maldade com esse NPC, BUM! 3712 de HP. Mas se você realmente quiser, elas podem acabar sendo antagonistas pensando no bem maior da linha do tempo, que pode atrapalhar o grupo ou até torná-los alvos dos dragões que podem ver o futuro do grupo matando um deus e atrapalhando seu plano de paz, por exemplo. Né, de ficar em paz, para ser mais exato. Eles poderiam ser também tipo um Minority Report, o filme, e querer prender ou subjugar alguém antes mesmo de ter feito algum crime. Tipo aquela cena do Vingadores Ultimato do bebê Thanos, se é que você me entende. Mas olha, eu não planejo me aprofundar em todos os detalhes, porque é uma ficha do 3.5, né? Mas vou tentar explicar o porquê que o CR é tão alto. Ao chegar na etapa do Grande Ancião, ele tem tamanho colossal, tem 100 pés de movimento e 380 pés de voo, com insanos 3.712 de HP e 91 de classe de armadura, com resistência mágica no 99 e o nível de conjurador de feitiços de nível 37. Intermissão. Explicação rápida, mas o nível de conjurador não quer dizer que eles podiam conjurar magias de 37º nível, né? Mas que eles não só são de nível máximo, podendo conjurar magias de 9º nível, e até rumores de poder conjurar as do 10º nível, que só existiam na lore da terceira edição, né? Como eles tinham um bônus com os alcance maior, ou dano maior dependendo da magia. Por exemplo, mísseis mágicos davam 1d4 mais nível de conjurador. Logo, se o grande dragão ancião do tempo conjurasse, cada míssel daria 1d4 mais 37. Fim da intermissão.
Agora, continuando os atributos, eles tinham, como grandes anciões, né? 91 de força, 10 de destreza, 73 de constituição, 74 de inteligência, 81 de sabedoria e 74 de carisma. Que, caso você não saiba, deuses e entidades tinham atributos assim na época antes da 4ª edição. Passando dos 27 e 30 que você normalmente vê dos mais poderosos da 5ª edição. Com números assim, sendo feiticeiros além de poder viajar no tempo, você pode se perguntar se é por isso que eles são de CR tão alto? Essa é a criatura mais letal do jogo? Bem, não. Porque vocês sabem que CR é só uma tentativa de categorizar, né, o perigo. Mas muitas das vezes, coisas muito mais mortais estarão em um CR mais baixo. O fato dessa criatura ter um CR tão alto é que basicamente na 3ª edição você podia estacar coisas no seu monstro para inflar o CR. O grande dragão ancião é tal CR, e aí você adiciona o nível do conjurador, mais habilidades e traços de dragão épico, mais talentos que você pode botar que tem nos livros. Logo, situações assim poderiam ser criadas e no caso foram criadas em 2007. Mas não se engane, só porque eu falei que o CR é inflado não quer dizer que eles são fáceis de enfrentar não. Ou eram, né? Ok, Dado Fogão, mas como eles funcionavam no combate? A coisa é, eles eram descritos como o contrário de um vilão de Dragon Ball Z, ou seja, a estratégia deles era direta, para o tempo e usa sua magia mais forte e estoura todo mundo. Com preferência não para matar, mas sim para subjugar. E assim acabava o combate o mais rápido possível. Ah, eu já falei que eles sabiam parar o tempo com uma habilidade? Um grande dragão ancião do tempo podia fazer isso 3 vezes ao dia, tendo o cooldown de 1 turno para poder imitar o Gil Brando. Porém, como todo bom dragão, ele também soltava coisas pela boca. Ataque de baforada. Então, os dragões do tempo tinham 2 tipos de baforada. Acredite se quiser. Uma em linha, que envelhece, e uma em cone que expulsa. O em linha envelhece sem salvamento as criaturas 1 ano por categoria de idade do dragão, ou seja, eles envelhecem 12 anos pela categoria de grande ancião. Eles também diminuem seu atributo de constituição nesse mesmo número, logo até os elfos que vivem 200, 300 anos vão sofrer por causa do menos 12 de constituição dessa linha. Porém, se você usar a baforada em cone, ele expulsa as criaturas afetadas, teleportando elas para 6 segundos no futuro, como um tipo de banimento em área por 1 round. E graças à sua habilidade de manipulação temporal só por nascerem, eles são imunes a qualquer efeito de lentidão, como as de magia slow, como que desde pequenos, com uma ação livre, eles podem ganhar os efeitos da magia haste ou velocidade por até 5 turnos. Surto temporal dracônico. Uma vez por dia eles podiam roubar 6 segundos do futuro, podendo basicamente ganhar um surto de ação que os guerreiros têm no nível 2, ganhando mais uma ação dentro do seu turno. É muito roubado pelo quanto que eles conseguem fazer além de poderem parar o tempo. Domínio do tempo. Depois de adultos, eles sempre estão sob o efeito de haste, e mesmo se alguém usar Dispel Magic neles, no próximo turno os efeitos serão reconjurados sem precisar de nenhuma ação ou intenção do dragão do tempo. Aura de lentidão. O domínio sobre o tempo é tão grande conforme eles vão crescendo que além da aura de medo, né, a presença amedrontadora, por ser um monstro épico, os dragões do tempo tinham uma aura de slow ao redor de 10 pés por categoria de idade, ou seja, com uma ação livre, um grande ancião podia usar uma aura de 120 pés de lentidão sem nenhum teste de salvamento. Tá no alcance, tá afetado pela lentidão. Apoteoses do tempo. A habilidade que só grandes anciões têm a maestria, mostrando seu controle sobre o tempo, que no caso não só torna eles imunes a qualquer magia ou efeito que não seja de conjuração instantânea, como eles ficam imunes a qualquer efeito consequente do tempo ou que causaria danos com o tempo, como desidratação, doenças, venenos e fome.
E o mais interessante, é descrito que, pelo fato dos grandes anciões podem viajar em possíveis futuros, ele roda 2 D20s em qualquer rolamento de dado de 20 lados, em vez de 1. Ou seja, eles têm vantagem permanente na terceira edição, onde vantagem nem era uma mecânica consolidada. Aliás, já falei que o bônus de ataque comum deles era mais 99, logo eram mais 99 com vantagem. Mas esses dragões tiveram essa fama de serem CR90 por muitos anos, mas por não ter tido versões novas nas edições seguintes, ficou mais no papo dos fãs de dragões e jogadores do 3.5. Até que, pela surpresa de que não aparecerem no livro do Fishban sobre dragões, aqui na quinta edição, eles foram reintroduzidos nos livros de Planescape daqui do 5E, em uma das aventuras, mas no caso eles trouxeram apenas um dragão ancião do tempo de CR27, algo bem mais dentro do escopo dessa edição mais moderna. Aliás, antes de falar dessa versão nova, né, da quinta edição, é o seguinte, estamos quase chegando a 5.000 inscritos aqui no canal, pelo menos quando eu tô fazendo esse vídeo aqui. Se você quiser compartilhar aí, mandar pros seus amigos e tudo, tá ligado? Ajudaria bastante, beleza? Valeu, um abraço. Dragões do Tempo do Novo Testamento. Vamos começar pelo seguinte, é descrito que o quanto mais velhos e quanto melhores de controlar o tempo eles ficam, na lore aqui da quinta edição, maior seus chifres dracônicos ficam. Eles também são bem mais interessados em história em si, histórias e acontecimentos esquecidos pela história em geral, pela sociedade, né? Quase como se suas tocas fossem museus de tudo que foi largado, que ninguém mais nem sabe da existência hoje em dia no mundo atual. Logo, você pode usar eles em uma aventura para o grupo achar alguma pista ou segredo de algum mal antigo que se perdeu nos registros da humanidade. E aliás, não só eles conseguem viajar no tempo, como eles criam portais que levam para o futuro e o passado, graças aos seus chifres grandões, né? Logo, eles podem levar aliados juntos para até 8.000 anos para frente e para trás, do ponto de criação desse portal em algum lugar específico. Eles, porém, só podem fazer isso uma vez por dia. E, aliás, um aviso sobre essa nova ficha. Ela é bem parecida com a nova ficha do Vecna que eu já fiz vídeo aqui no canal, pois um dos traços deles funcionam bem parecido com o necromante que não morre. Ciclo de Renascimento. Se você matar o dragão, a alma dele se funde a um ovo de aço e vai se teletransportar aleatoriamente em algum plano de existência. E não adianta nem você achar esse ovo, porque esse ovo é imune a todo tipo de dano. E você só vai conseguir dar dano quando o ovo eclodir e sair um filhote de dragão temporal, após 1 de 100 anos. O dragão vai ter todas as memórias e conhecimentos, inclusive sabendo que você pode ter matado ele. Também outro traço, né, que ele possui 5 existências lendárias. Eu imagino que na lore ou na luta, você pode imitar o vilão da parte 5 de Jojo, vendo o futuro onde ia ser atacado e usando a manipulação de tempo para ir a um futuro onde ele passa os saving throws, né, os testes de salvamento. Mas isso não é necessariamente assim que vai acontecer, mas essa é a minha interpretação, né? Atributos. Ok, mas antes que eu esqueça, vamos falar dos atributos do monstro. Eles têm formidáveis 536 pontos de vida e 22 de classe de armadura. Tem 40 pés de movimento normal, 40 de escalada e 80 pés de voo. Eles também têm uma percepção passiva bem alta de 30, provavelmente por ver o futuro, ou o passado. Só os melhores em furtividade iam conseguir se esconder deles, além de terem 120 pés de visão noturna. E como vocês devem imaginar, eles não têm 74 de inteligência que nem na terceira edição, né? Mas ainda são formidáveis para a edição que eles foram reintroduzidos. Eles têm 28 de força, 14 de destreza, 26 de constituição, 27 de inteligência, 18 de sabedoria e 23 de carisma. Intermissão 2. Eu vou falar aqui dos efeitos regionais
que no caso a região ao redor do dragão ancião do tempo vai ser afetado pela magia inata deles, que podem criar uma ou duas consequências, dependendo do que você, DM, quiser, né? A primeira é Dilatação temporal. o tempo varia dentro de um raio de 5 km do covil, toca. Descansos curtos nessa área duram 10 minutos ou 2 horas, dependendo totalmente da escolha do DM. E a segunda opção, eles chamam de Timeless, né? ou sem tempo, que no caso feras humanoides e plantas, em um raio de 5 km do covil, envelhecem apenas 1 ano a cada 10 anos. Porém, se o dragão morrer, esses efeitos desaparecerão ao longo de 1 de 10 dias. Fim da intermissão 2. Agora, o que eles podem fazer no combate? Bem, uma das ações básicas deles é despedaçar um ataque corpo a corpo com bônus mais 17 e alcance de 15 pés, que dá 3d8 mais 9 de dano cortante com 3d6 de dano de energia, ou Force Damage. Eu imagino que ele corta junto com a magia necronotúrgica para causar esse dano todo de ataques. E eles podem atacar com esse ataque 3 vezes por turno. Mas se eles não quiserem atacar com isso, né? Eles podem, como já tinha descrito, criar um portal temporal uma vez por dia. Que eu descrevi que eles podem levar 8.000 anos a qualquer ponto de qualquer plano. Porém, entidades poderosas ou deuses que são os donos desses domínios, né? Podem vetar esse portal se não gostarem da intromissão. Mas eu falei duas coisas assim que é interessante, mas nada demais, né? E, como todo bom dragão, tem que ter uma baforada especial, né? Então, aí que vem o Bafo do tempo. um cone de 90 pés de luz que é projetado da boca do dragão do tempo. Qualquer objeto não mágico ou vegetação que não estejam sendo vestidos ou equipados vão virar pó. Um teste de salvamento de dificuldade 24 de constituição deve ser feito. Se você falhar, não só você recebe 8d12 de dano de energia, como você vai ficar desincronizado da linha do tempo. Imagina o Miles Morales bugando nos filmes do Aranhaverso. Todos os ataques contra você nesse estado têm vantagem. Você fica envenenado, ou seja, desvantagem em ataques e testes de habilidade. E outras criaturas têm resistência a todos os danos que você causa. É um efeito bem insano, né? E você só tem como acabar com essa desincronização se você passar o teste de salvamento no final do seu turno e passar 3 vezes. Mas se você passar de primeira, você só vai receber metade do dano de energia e não vai sofrer a desincronização. Você lembra quando falei que era parecido com a ficha do Vecna? Pois é, eles não possuem ações lendárias, mas possuem 3 reações por round. Quais são elas? A primeira delas é Despedaçar Reativa, que após usar uma resistência lendária ou em resposta a um ataque contra ele, o dragão faz um ataque Despedaçar automaticamente. Lentidão Temporal. Imediatamente após uma criatura visível ao dragão terminar seu turno, ele escolhe uma criatura que foi enfraquecida pela desincronização temporal 90 pés dele. Até que o efeito do enfraquecimento termine no alvo, sua velocidade se torna 0 e não pode ser aumentada. O que eu vou admitir é uma reação bem cruel e bem engraçada como DM. Deslize Temporal. O dragão reduz pela metade o dano sofrido por um ataque, desde que consiga ver o atacante. O dragão então pode se teletransportar imediatamente carregando tudo que está vestindo, ou carregando, equipado, né? Até 60 pés para um espaço desocupado que possa ver. E bem, essas são reações bem úteis e interessantes. Mas na ficha deles também tem uma última ação interessante que eu deveria falar sobre com vocês. Que são os Lair Actions, ou as ações de covil, se você lutar contra um deles dentro de sua toca. Na iniciativa de 20 no round, você pode escolher um desses 3 para usar todo round, sendo que você não pode repeti-las no próximo turno. Começando por Peteleco temporal. o dragão manda uma criatura que pode vir até 60 pés um round no futuro. E salvamento de sabedoria é 18, que tem que ser rolado. Caso você falhe, você vai receber 4d12 de dano psíquico e será petelecado para o próximo turno, basicamente banido.
como se você não existisse até você ser jogado de volta pro presente pelo peteleco. Lag temporal. O dragão desacelera o tempo de cada criatura até 60 pés de distância. Até a contagem de iniciativa 20 da próxima rodada, as criaturas afetadas podem se mover ou realizar uma ação em um turno, não ambas. A criatura também não pode realizar uma reação nem uma ação bônus, como se fosse realmente a magia Slow. E por último, mas não menos importante, tem Divergência de linha do tempo. o dragão escolhe um espaço que possa se encaixar dentro do seu covil. O dragão então vai existir simultaneamente em seu espaço e no espaço escolhido até chegar à contagem iniciativa 20 da próxima rodada. Sempre que se move ou realizar uma ação, o dragão escolhe qual versão está se movendo ou agindo. Se um efeito ou um ataque atingir os dois, só vai contar como se acertasse um. E é bem parecido com aquela habilidade do criar eco, né, do Echo Knight, só que dessa vez é realmente linkada ao HP. Ainda boa, mas né, os clones do Echo Knight são melhores porque pode reconstruir, tem pouco HP e não recebe o dano pro original, né? Mas de qualquer jeito, tá aí as duas versões desses dragões viajantes do tempo do multiverso D&D, né? Obviamente a versão da 5ª edição é mais jovem do que um grande ancião, mesmo assim elas eram bem mais poderosas na 3ª edição, né? Vamos admitir. Mesmo assim, ela tem uma das minhas baforadas favoritas de dragão da edição inteira. Então eu fico feliz no final das contas, né? O que vocês acham? Já encontraram algum nas suas mesas ou quer usar em alguma aventura sua? Tem alguma coisa que eu esqueci de falar sobre esses monstros? Bota aí nos comentários, por favor. Se você quiser ver outros vídeos de monstros poderosos que foram, né, mais nerfados para a 5ª edição, eu tenho um vídeo do Tarrasque e do Vecna se tiver interesse. Mas até lá, eu vou fechar os olhos e viajar para um futuro em que eu não estou cansado por escrever esse roteiro e editar esse vídeo. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo até agora e tenham um ótimo final de semana. Valeu! E aliás, lembrando que eu não poderia fazer tudo isso sem os membros do clube do canal. Devo agradecer muito a Gaivoto, Felipe Oliveira, Aldaleia Freire, Murilo, Jojo Zuz, Krobis, Eduardo, York, Leite com Manga, Yuichi, _H_ e Jotalhão. Muito obrigado mesmo, gente, pelo apoio. E se você quiser participar do Clube do Membro, por R$5 você recebe posts exclusivos e você vê todos os vídeos 24 horas antes de todo mundo. Além do fato de que você pode usar esses emojis aqui não só nos comentários, como também nas lives. E você vai ganhar esse embleminha aqui legal, que vai ficando dourado quanto mais tempo você participar do clube. Mas se você não puder, já ajuda bastante estar vendo o vídeo até aqui. Obrigadão mesmo, gente, e fiquem seguros. Um abraço, valeu.